História 1. Cresci em um lugar chamado Kirby, no Mississippi, e um dos momentos marcantes da minha juventude foi entrar furtivamente em um cinema chamado Roxy, nas proximidades, para ver um filme chamado Impacto Fulminante. É uma das sequências de Dirty Harry, com Clint Eastwood interpretando o mesmo personagem que no primeiro filme faz o discurso do "você se sente sortudo". O filme em si não é nada especial, pelo menos não chega perto de Desejo de Matar, mas marcou a primeira vez em que me vi pensando, eu quero ser um policial, mas não qualquer policial, eu quero ser um detetive, um justiceiro mal educado e durão, assim como o velho Harry Callahan. Bem, a vida real não é como nos filmes, e tive que aprender a andar antes de correr. Depois de estudar muito na escola e passar um tempo como policial uniformizado, enviei uma inscrição para o Departamento de Investigação do Mississippi. O MBI não é estritamente policial, somos investigadores especiais do Estado, o que nos dá a liberdade de conduzir nossas investigações da maneira que achamos melhor, tendo os mesmos poderes investigativos que as forças policiais regulares. Pense em nós como os defensores de uma equipe de futebol, podemos nos mover para onde e como quisermos, contanto que façamos o tackle que garante a vitória no jogo. Trabalhei em crimes graves por alguns anos, principalmente para fazer um nome para mim dentro do departamento, e então, um dia, no início de abril de 2003, meu SSA, um agente supervisor, se aproximou de mim com uma oferta intrigante. O comissário de segurança pública havia recentemente abordado o chefe do MBI, o Hassad, como gostamos de chamá-lo, e pediu-lhe para montar uma unidade completamente nova. Essa unidade seria diferente de qualquer outra que tivesse existido antes e se concentraria em uma única tarefa: revisar e potencialmente reinvestigar o que são chamados de casos frios. Muitos outros estados já tinham uma unidade dedicada a casos frios, mas oficialmente falando, o Mississippi não tinha uma até o verão de 2004. No entanto, 18 meses antes, o chefe do depois disse que já era hora do estado da Bahia investigar alguns de seus próprios casos não resolvidos e deu luz verde para o esquema piloto do qual eu eventualmente faria parte. Fiquei honrado por ser considerado para o trabalho, mas no MBI só há uma maneira de subir na carreira: entregar resultados notáveis e consistentes. Trabalhar na resolução de casos difíceis e antigos seria uma busca nobre. Eu simplesmente não sabia se era a escolha certa em uma fase tão formativa da minha carreira. Trabalhar com casos frios parecia um trabalho para um veterano, alguém que tivesse a paciência, a experiência para enxergar coisas que outros não viam. Mas para mim, eu queria correr com os grandes, queria perseguir assassinos, arrombar portas e depois arrastá-los para a cadeia algemados. Eu não queria ficar preso nos arquivos por 12 horas por dia, ficando mais pálido e mais velho sem nada para mostrar, mas segundo meu agente supervisor, toda minha vontade era exatamente o motivo pelo qual ele queria que eu estivesse lá. Ele acreditava que, se eu aplicasse a mesma determinação a crimes não resolvidos, poderia potencialmente construir minha carreira lá, e se o jogo piloto fosse bem-sucedido e a unidade se expandisse, eu poderia acabar sendo promovido e comandar minha própria equipe. Depois que ele me tranquilizou assim, aceitei o convite e me inscrevi. E então, algumas semanas depois, a primeira unidade de casos frios do Departamento de Investigação do Mississippi realizou sua primeira reunião oficial em uma das salas de conferências da nossa sede distrital. Essencialmente, nosso trabalho era o seguinte: tínhamos que passar por pilhas de arquivos de casos não resolvidos, todos relacionados a crimes violentos, e escolher aqueles que achássemos que tinham chance de ser resolvidos. Depois disso, tínhamos que levar o arquivo do caso ao escritório do promotor e ver se eles estariam dispostos a processar qualquer suspeito que pudéssemos identificar. Acho que isso pode parecer obtuso para algumas pessoas, que pensam que certamente é trabalho do promotor processar todos que eles suspeitam de serem culpados de um crime violento, certo? E para isso eu digo, claro, em teoria, mas nem sempre é assim que as coisas funcionam. Um promotor às vezes dirá que serve à justiça, mas na realidade não serve a ninguém além das pessoas que o elegem. Acho que isso é bom se você olhar para o quadro geral: ainda somos nós, o povo, sabe? Mas a menos que vá fazer o promotor parecer bom, eles não vão querer gastar dinheiro público com isso, e eu até entendo. Não adianta resolver um assassinato duplo de 30 anos atrás quando há um predador de crianças ativo no estado cometendo crimes aqui e agora, mas essa atitude tornava nosso trabalho desnecessariamente frustrante.
O propósito da criação da unidade de casos frios era cortar toda a burocracia, mas na prática, acabamos tendo que obter a aprovação antes de podermos sequer começar a trabalhar neles. No entanto, sempre que conseguíamos essa aprovação, se tivéssemos as evidências, o arquivo do caso e um suspeito viável, então era tudo liberado. O primeiro caso que enviei para o promotor envolveu uma mulher sem identificação que foi encontrada em Marshall County em 1993. Seu corpo foi encontrado por um homem que havia parado à beira da estrada para fazer xixi. Ele parou seu caminhão, caminhou até as árvores para ter um pouco de privacidade e então notou 2 sacolas de lixo pesadas perto da base de uma árvore. O cara disse que imaginava que alguém estava jogando lixo e planejava jogar as sacolas de volta na caçamba do caminhão para descartá-las assim que voltasse à cidade. Mas quando se aproximou, começou a sentir um cheiro muito desagradável, mas estranhamente familiar. O cara não deu um passo à frente em direção às sacolas de lixo, ele sabia o que estava nelas porque cheiravam quase exatamente como o gato de estimação que ele teve quando criança, depois que seus pais retiraram o cadáver infestado de larvas do espaço abaixo da casa onde ele cresceu. O cara voltou para casa dirigindo, ligou para a polícia e disse que tinha um pressentimento muito ruim sobre as 2 sacolas de lixo que havia visto. Não muito tempo depois, um policial rodoviário estava isolando a cena em preparação para a chegada das equipes de perícia. O corpo de Jane Doe havia sido desmembrado e colocado em 2 sacolas de lixo, seu torso e braços em uma delas, e suas pernas na outra, mas sua cabeça, mãos e pés estavam todos faltando. Ela foi estimada a ter entre 17 e 25 anos quando foi assassinada, e abrasões nos joelhos e parte inferior das costas sugeriram que ela ganhava a vida como prostituta. Havia marcas de agulha em seus braços e marcas de punção ao redor da virilha, o que sugeriu um uso prolongado e habitual de narcóticos, mas tivemos que esperar o relatório toxicológico para descobrir o quão extenso era esse uso de drogas na época de sua morte. Jane Doe tinha altos níveis de oxicodona e demerol em seu sistema, mas também testou positivo para cocaína, metanfetamina e quantidades chocantemente altas de um psicodélico sintético conhecido como 2CB. Durante a investigação que se seguiu, 2 de meus colegas agentes de crimes graves isolaram uma trilha de pegadas que levava da rodovia próxima até o local de despejo e de volta. Elas não pertenciam ao motorista de caminhão que encontrou as sacolas de lixo, e nem aos policiais rodoviários que foram os primeiros a chegar à cena. As pegadas dessas botas tamanho 12 da Red Wings constituíam uma das únicas peças de evidência utilizáveis que crimes graves tinha para trabalhar, mas na época, era vista como muito importante. As Red Wings eram o calçado favorito do assassino em série George Jones, que já estava cumprindo prisão perpétua pelo assassinato de 3 prostitutas durante os anos 80 e início dos anos 90. Então, com o corpo de Jane Doe encontrado em 1993, os investigadores originais do caso acreditavam que ela era uma das vítimas de Jones e tentaram o máximo para incriminá-lo em seu julgamento, de volta em 1998, creio. No entanto, após revisar os arquivos do caso, notei 2 inconsistências importantes entre os assassinatos de 1992 e 1994 e minha Jane Doe do ano entre eles. Primeiro, uma das evidências usadas para condenar George Jones foi o tacômetro de seu caminhão. Para colocar em termos simples, esses medem o quão duro um motor está trabalhando e Jones foi acusado de mentir sobre desvios de sua rota de caminhão atribuída. Mas quando se tratou do assassinato de Jane Doe, o tacômetro de Jones correspondia à rota que ele alegou estar dirigindo, uma que o levava longe do condado de Marshall. Durante o período em que o corpo de Jane Doe foi acreditado ter sido despejado, sempre havia a possibilidade de que Jones tivesse trocado seu tacômetro com o de outra pessoa na tentativa de cobrir seus rastros, mas se esse fosse o caso, por que ele se tornaria esperto apenas para um dos assassinatos e não para todos os 4? A segunda inconsistência envolvia o método de despejo. As vítimas de 92 e 94 haviam sido mutiladas extensivamente, mas era uma mutilação frenética, sem motivo ou razão, mas no caso de Jane Doe, a remoção de sua cabeça, mãos e pés não tinha sido exatamente feita com precisão cirúrgica, mas marcavam a única maneira como seu corpo havia sido desecrado, e o desmembramento só começou após seu assassinato. Jones, por outro lado, gostava de começar a cortar suas vítimas enquanto ainda estavam vivas, e ao contrário de Jane Doe, suas vítimas ainda tinham dedos dos pés e dentes.
No julgamento, a acusação pintou o assassinato de 93 de Jones como uma tentativa de mudar seu modus operandi, em parte como uma forma de se divertir e em parte como uma maneira de enganar a polícia. Afastei-o do seu rastro, mas sua defesa apontou para as evidências do tacômetro e fez um argumento tão forte por sua inocência que o júri só considerou Jones culpado por 3 acusações de assassinato em primeiro grau e não as 4 originais. Naquele momento, o promotor ficou apenas feliz por ter conseguido uma condenação e, embora o caso de Jane Doe tenha sido misturado com os casos arquivados, acredita-se que alguém, em algum momento, ligaria conclusivamente seu assassinato a George Jones e o caso finalmente poderia ser encerrado. Afinal, Jones usava um revólver em tamanho 12, exatamente o mesmo tipo que deixou as pegadas de bota na cena. Tinha que ser ele, certo? Mesmo tipo de vítima, mesmo tipo de local, apenas uma pequena variação no modus operandi. Mesmo que o júri não pudesse ver, a divisão de crimes graves pensava que tinham o cara deles. Então, embora o caso de Jane Doe permanecesse oficialmente não resolvido, ninguém se sentiu muito mal em jogá-lo nos arquivos de casos arquivados, já que o homem que provavelmente a matou estava condenado a apodrecer na prisão pelo resto da vida. Mas aqui é onde eu entortei as regras um pouco. O promotor nunca teria aprovado a reabertura do caso até que eu tivesse um suspeito viável, e eu insinuei fortemente que seria eu quem finalmente preencheria a lacuna investigativa entre Jones e Jane Doe. A única coisa é que eu não achava que Jones fosse nosso cara. Jones era um homem de QI morno que lutava com metanfetaminas, prostitutas e sua própria culpa. Ele conseguia esconder o uso de metanfetaminas de sua esposa e filhos e erroneamente pensava que poderia esconder a infidelidade também. Mas, ao assassinar as prostitutas pelas quais ansiava depois de suas semanas de metanfetaminas, Jones despejava toda a sua autodepreciação nessas pobres garotas. Ele as cortava, esfaqueava e pisoteava, e queria fazê-las sofrer por tê-lo tentado. Mas a maneira como Jane Doe foi desmembrada era quase clínica. Eu sabia que seria um risco ir tão longe assim, mas algo sobre a maneira como o caso foi tratado da primeira vez apenas me incomodava. Jane Doe foi tratada como uma peça em um jogo de xadrez, uma peça descartável em uma acusação bem-sucedida. E eu achava que ela merecia muito melhor. Então, trabalhei muito para obter a aprovação do caso, e finalmente fui autorizado a começar a fazer meu trabalho. Minha primeira ligação foi para a equipe de pessoas desaparecidas, e usando seu sistema de registros recém-digitais, eles puderam me fornecer uma lista de jovens mulheres e meninas cujos casos se encaixavam em critérios bastante estreitos. As meninas precisavam ter cabelos claros, precisavam ter entre 17 e 25 anos e precisavam ter sido declaradas desaparecidas entre os anos de 1988 e 1993. Pela aparência do corpo de Jane Doe, ela tinha sido usuária de drogas e prostituta por um bom tempo antes de seu assassinato. Então, pedi aos agentes especiais de pessoas desaparecidas que considerassem isso em sua busca. Infelizmente, as prostitutas raramente são relatadas como desaparecidas se elas realmente desaparecem, então tudo o que pude fazer foi esperar que alguém, em algum lugar, sentisse falta de Jane Doe o suficiente para ter registrado um relatório de pessoa desaparecida. E uma vez que eu tinha todos os meus relatórios, tudo o que eu tinha que fazer era entrar em contato com o maior número possível das famílias relevantes para perguntar se suas filhas tinham alguma cicatriz, tatuagem ou marca de nascimento distintiva. Então, eu poderia cruzar essas respostas com as fotos da autópsia que eu tinha à minha disposição e, com sorte, conseguir uma identificação. Levou dias e dias de pesquisa, ligando para números de telefone, pedindo endereços e visitando pessoas em casa, mas eventualmente consegui entrar em contato com uma mãe que havia registrado um relatório de pessoa desaparecida após o desaparecimento de sua enteada em 1991. A enteada vinha do primeiro casamento de seu marido, mas ela adorava a garota como se fosse sua própria carne e sangue e ficou arrasada quando ela desapareceu. A garota era uma correspondência física para Jane Doe, e quando perguntei se ela tinha alguma marca ou característica distintiva em seu corpo, sua mãe me falou sobre uma pequena cicatriz logo acima do cotovelo em seu braço direito. A cicatriz era resultado de uma aventura na infância e, quando verifiquei as fotos da autópsia, lá estava ela. Jane Doe tinha uma pequena cicatriz logo acima de seu cotovelo direito. Agora, isso não era uma prova conclusiva de que Jane Doe era a mesma enteada desaparecida, já que os braços de uma pessoa são um dos lugares mais comuns para as cicatrizes estarem presentes.
mas o que forneceria uma prova concreta de sua relação e, portanto, de sua identidade, seria um teste de DNA. Sendo sua enteada, não havia sentido em testar a mãe. Não havia sentido em testar o pai também, já que ele havia saído da família alguns anos antes, possivelmente devido ao estresse do desaparecimento de sua filha. No entanto, o pai da garota e sua madrasta tinham sua própria filha, o que significava que poderíamos testar seu DNA em relação ao de Jane Doe e, se obtivéssemos algo em torno de 25% de correspondência, isso seria suficiente para que Jane Doe recuperasse seu nome. Eu estava muito confiante de que o teste daria positivo. Quero dizer, as chances de duas mulheres jovens e de cabelos claros diferentes terem a mesma cicatriz exata logo acima do cotovelo eram astronômicas. Mostrei à madrasta uma ampliação da foto da autópsia também, e ela afirmou estar 99% certa de que a cicatriz acima de seu cotovelo pertencia à sua enteada. Mas então, quando os resultados do DNA saíram, diziam que não havia correspondência. Não houve nenhuma correspondência entre as duas supostas meio-irmãs, o que, superficialmente, significava que Jane Doe não poderia ter sido a enteada desaparecida da mulher. Como já mencionei, o teste de DNA teria resultado em uma correspondência de cerca de 25%, e, sem dúvida, fiquei incrivelmente desapontado. Eu tinha uma intuição tão forte de que Jane Doe era a enteada desaparecida, então, a princípio, esses resultados foram um golpe real para minha confiança. Se eu tivesse uma foto da mão da enteada, algo que eu pudesse usar para comparar as duas cicatrizes, isso teria feito toda a diferença. Mas eu não tinha, e, sem ofensas à madrasta, eu não ia confiar na memória dela, que era muito falível, sobre um teste de DNA preto no branco que dizia, claramente, sem correspondência. Fui forçado a considerar outras opções, então continuei trabalhando e contatando as famílias de jovens mulheres desaparecidas no estado do Mississippi. Mas de vez em quando, eu voltava à enteada desaparecida, me perguntando como diabos algo tão certo tinha se revelado um fracasso. E foi assim, depois de pensar sobre isso por um longo tempo, que comecei a me fazer algumas perguntas muito fora do comum. Especificamente, o que aconteceria se não houvesse correspondência entre as duas meio-irmãs porque a desaparecida não era realmente filha biológica do pai de seu primeiro casamento? Ela deveria ser do primeiro casamento dele, certo? E sua madrasta não teve motivo para duvidar do que seu marido lhe disse. Mas e se isso fosse uma mentira? Nessa fase, eu não tinha ideia do motivo pelo qual o pai poderia mentir sobre algo assim, mas havia pelo menos uma explicação inocente para isso, de que a garota desaparecida poderia ter sido adotada em uma idade precoce. Talvez seu pai adotivo não quisesse que ela soubesse disso, então decidiu manter isso em segredo até um momento mais apropriado. Afinal, ele e sua nova parceira escolheram ter um filho juntos muito rapidamente, e o conhecimento de sua origem adotiva poderia adicionar tensão a uma situação já estressante. Mas e se houvesse outro motivo pelo qual o pai mentiu sobre as origens de sua primeira filha, um motivo que não era tão inocente? Perguntei à mulher se ela já havia conhecido a primeira esposa desaparecida de seu marido, e ela disse que não, que ela tinha falecido pouco tempo depois de dar à luz a sua filha e que seu marido havia afirmado que a memória era tão dolorosa que ele preferia não revisitar. Isso me levou a investigar um pouco sobre o histórico do pai, apenas para ver se havia registros de adoção em seu nome. Mas não havia um único documento com o nome do suposto pai em nenhum lugar do sistema. Então, voltei para a madrasta e perguntei se ela tinha guardado algum documento antigo de seu marido, especialmente algo com seu número de seguro social. Ela disse que não havia muita documentação, mas que tinha o número de seguro social dele anotado em algum lugar. Ela achava que poderia precisar durante o processo de divisão do espólio de seu falecido marido, mas acabou não precisando e ficou feliz em me passar quando eu pedi. Uma vez que tive o número do seguro social dele, pude consultá-lo nos bancos de dados estaduais de adoção, e se ele tivesse adotado uma garota da idade de Jane Doe, então minha teoria estaria de volta nos trilhos. Mas, frustrantemente, não houve correspondência. No entanto, durante o processo de investigação do número do seguro social, descobri algo que abriu o caso de uma vez por todas. O número do seguro social não correspondia ao nome do pai desaparecido e, em vez disso, um nome completamente diferente surgiu quando eu o consultei no sistema de computador do estado.
Eu sabia que estava no caminho certo no momento em que um nome diferente apareceu, mas esse nome não correspondia a nenhum nos registros de adoção do estado. No entanto, o nome tinha um histórico criminal anexado a ele, e embora fosse muito breve, era muito significativo para a investigação. O histórico criminal incluía uma acusação de exposição indecente e uma tentativa de sequestro de uma menor. De acordo com minha linha do tempo, esse cara cumpriu apenas 6 de uma sentença de 11 anos por tentativa de sequestro e depois simplesmente desapareceu. Então, cerca de um ano depois, um homem com sua descrição física exata aparece do outro lado do país com uma menina pequena, dizendo que ele é o pai dela e que ela é sua filha biológica. Agora, isso foi uma bomba. Pedi ao meu parceiro de investigação para me ajudar a verificar essa nova pista. Começamos a rastrear esse homem com o nome que encontramos ligado ao número de seguro social. Descobrimos que ele tinha uma série de endereços anteriores em diferentes estados, o que tornou a busca ainda mais complicada. Mas não desistimos. Usando todas as ferramentas de investigação à nossa disposição, conseguimos rastreá-lo até um pequeno apartamento em uma cidade distante. Fomos até lá, e após algumas horas de espera, finalmente o vimos sair com uma jovem que parecia ter a idade certa para ser Jane Doe. Foi um momento tenso quando nos aproximamos deles. Expliquei quem éramos e o motivo pelo qual estávamos lá. O homem ficou visivelmente nervoso, mas a jovem parecia confusa. Depois de alguma conversa e alguma persuasão, conseguimos convencê-los a nos acompanhar até a delegacia local para esclarecer as coisas. Foi lá que finalmente obtivemos a verdade. A jovem não era sua filha biológica, como ele havia afirmado. Na verdade, ela era uma menina desaparecida, sequestrada por ele quando era apenas uma criança. Ele havia falsificado todos os documentos para fazer parecer que ela era sua filha legítima. Foi um golpe incrível para todos nós. Jane Doe, cujo verdadeiro nome era revelado como Emily, finalmente foi reunida com sua família depois de tantos anos desaparecida. E o homem que a sequestrou foi levado sob custódia, enfrentando agora uma longa lista de acusações graves. Foi um final surpreendente para um caso que parecia tão complicado e desanimador no início. Mas, graças à perseverança e dedicação da equipe de investigação, conseguimos trazer justiça para Emily e sua família, encerrando esse capítulo sombrio de suas vidas e trazendo um pouco de luz para o futuro. Todos sabiam que ela era a filha biológica. Eu me assegurei de dar uma olhada em algumas fotos do pai desaparecido também, e ele era uma cópia exata das fotos dele na ficha policial do nosso pedófilo. Eu conversei extensivamente com a madrasta sobre o modo como sua enteada desapareceu, e ela me disse que não foi algo repentino. O relacionamento da enteada com o pai tinha azedado dramaticamente nos últimos meses antes dela sumir, então inicialmente acreditou-se que ela simplesmente tinha fugido de casa. Ela tinha acabado de completar 18 anos na época e, visto que era uma adulta legal, estava livre para fazer o que quisesse. O pai afirmava que estava tentando trazê-la de volta para casa, mas eventualmente o contato com ela foi diminuindo até parar por completo. A madrasta mencionou como foi difícil fazer o marido dela registrar um boletim de pessoa desaparecida. Ela disse que reportar o desaparecimento dela parecia uma derrota para ele, que reconhecer que ela estava em perigo fazia ele se sentir como se tivesse falhado como pai. Levou muitos meses para ele ceder, mas eventualmente eles registraram um boletim na delegacia de polícia de Hattiesburg. A ação pareceu esmagá-lo e cerca de 6 meses depois ele abandonou tanto a esposa quanto a filha mais nova, deixando apenas um bilhete que dizia desculpe. Quando perguntei quando foi isso, se ela se lembrava da data da partida do marido, ela me disse que foi em agosto de 1993, na sexta-feira 13. Ela se lembrou como se fosse ontem, nos segundos depois dela mencionar a data, eu tive um insight, como uma bala de prata de realização. O corpo de Jane Doe foi encontrado no sábado, 14 de agosto de 1993, no dia seguinte depois que o marido dessa mulher misteriosamente partiu. Foi ele quem a fez desaparecer, ele quem a matou e ele quem jogou o corpo dela à beira da estrada. Saí da casa daquela mulher com uma expressão neutra que poderia rivalizar com a de um profissional experiente. A suspeita de que o marido dela tivesse assassinado a enteada, e uma ação provocada pelo registro do boletim de pessoa desaparecida, me deu uma das intuições mais fortes que já tive em toda a minha carreira na aplicação da lei.
Mas no momento em que ela me disse a data da partida repentina dele, eu simplesmente não consegui contar a ela o que realmente pensava. Ela tinha construído toda essa narrativa trágica em torno de sua família, uma que vinha com um fardo que ela tinha que carregar para onde quer que fosse, e eu não conseguia suportar acrescentar mais nada à carga. Se ela tiver que descobrir a verdade, deveria ser através dos canais adequados e baseado em resultados judiciais concretos, não em teorias mal elaboradas que na época eram apenas isso. Como eu não tinha suspeitos viáveis, não havia motivo para levar minhas descobertas ao promotor de justiça, mas havia muito motivo para levar o que eu tinha descoberto para a unidade de crimes graves do MBI, bem como para várias outras organizações, incluindo o FBI, o Serviço de Marshal dos Estados Unidos, o Centro Nacional de Informações sobre Crimes e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Se estivéssemos potencialmente enfrentando uma caçada nacional por um futuro fugitivo, então só havia tanto que as autoridades estaduais podiam fazer, e se o pai de fato tivesse fugido do país, então estava completamente fora de nossas mãos. Depois disso, apenas encerrei o caso, coloquei-o de volta na pilha com todos os outros casos frios e fui tentar encontrar um que tivesse resultado em uma condenação real e não apenas uma entrada no site dos mais procurados do FBI. A unidade de casos frios foi criada para fechar casos e obter resultados, idealmente em casos em que os investigadores estavam a apenas alguns passos de conseguir o resultado. Tudo o que pude fazer foi torcer para que alguém da cadeia federal se interessasse o suficiente para encontrar nosso suspeito, trazê-lo de volta para o Mississippi e colocá-lo em julgamento por assassinato, mas até hoje isso não aconteceu. Trabalhei em muitos outros casos, alguns bons, outros ruins, mas nunca ouvi falar de novo sobre a Jane Doe do condado de Marshall e nunca compartilhei meus pensamentos ou sentimentos com a madrasta dela. Como eu disse, não parecia certo colocar esse tipo de peso sobre ela, especialmente quando tudo se resumia a teorias. Agora trabalho no Centro de Informações Criminais do Estado, fazendo algo muito mais lento e menos cansativo do que trabalhar com casos frios antigos. Sinto falta do tempo que passei na unidade, eles parecem ser os bons e velhos tempos antes de eu perceber realmente que eles eram de fato os bons e velhos tempos, mas não sinto falta de casos como o da Jane Doe, porque é impossível sentir falta de algo que você precisa deixar para trás. Jane Doe, sua vida, sua morte, sua história, sempre estarão comigo. Aceitei isso agora, e tanto quanto gostaria de ver seu assassino levado à justiça antes de eu partir para encontrar Deus, também aceitei que para algumas pessoas a justiça é um luxo que elas simplesmente nunca terão a oportunidade de desfrutar. História 2. Meu nome é Andrew, sou de Widnes, no noroeste da Inglaterra, e sou um grande fã do canal, especialmente dos vídeos dedicados a crimes reais que vocês postam de tempos em tempos. Tenho muito interesse no assunto da criminalidade, embora nunca tenha trabalhado na polícia, estive envolvido em investigações de segurança privada nos últimos 22 anos. Aqui na Inglaterra, você realmente não precisa de experiência policial para se tornar um detetive particular. Tudo o que você precisa fazer é obter uma licença da autoridade da indústria de segurança, participar dos cursos de treinamento relevantes e pronto, você está livre para começar a praticar como um detetive particular totalmente licenciado. Não me interpretem mal, considerei me tornar policial por um bom tempo, mas quando chegou a hora, os horários antissociais e os salários chocantemente baixos me fizeram considerar muitas outras opções. Trabalhei em empregos diversos por alguns anos, apenas pensando no que queria fazer da minha vida. No final dos meus 20 anos, tive a ideia de entrar em investigações privadas. Meu primeiro trabalho foi basicamente um estágio de 12 meses mal remunerado, mas como minha renda era complementada pelo Departamento de Trabalho e Previdência Social, não era como se eu tivesse que economizar cada centavo para sobreviver. Usei esses 12 meses para aprimorar meu conhecimento do ofício, e meu chefe era um ex-membro do Departamento de Investigação Criminal, o que significa que ele tinha muita habilidade e experiência para transmitir. Na maior parte do tempo, eu acompanhava durante esse primeiro ano, ajudando nas tarefas administrativas, fazendo pequenos serviços e fazendo muitas xícaras de chá. Não estava muito envolvido no início, mas ao final dos 12 meses, eu estava sendo tratado como um membro capaz da equipe de investigações, o que resultou em uma oferta de emprego formal ao final do estágio. Não fui imediatamente confiável para assumir casos por conta própria. Ainda operava como parte da equipe, na maioria das vezes, sob a orientação direta de investigadores mais experientes.
Mas à medida que o processo de aprendizado continuava, a confiança depositada em mim crescia cada vez mais, até que finalmente chegou a hora de eu começar a trabalhar em casos por conta própria. Nos anos seguintes, trabalhei em muitos casos deprimentes e estressantes. Também trabalhei minha parcela justa que descreveria como entediantes. Mas, entre todos eles, houve apenas um que realmente me assustou, e estou falando de um medo verdadeiro, não apenas um pouco de ansiedade. Esse caso é o que estou prestes a contar para vocês. Certo dia, a empresa para a qual trabalhava recebeu uma ligação de uma mulher cujo filho adulto estava desaparecido há pouco menos de um ano. Ele tinha sumido originalmente por cerca de 4 meses, então sua mãe recebeu uma mensagem de texto do celular dele dizendo que estava bem, mas queria começar de novo em outro lugar. Ele disse que lamentava por ter perturbado as pessoas, mas que era algo que ele tinha que fazer, e que entraria em contato sempre que pudesse. A mulher disse que sabia que seu filho havia passado por um momento difícil, mas que ficou arrasada com a notícia de sua partida repentina e inesperada. Isso não era totalmente fora de caráter, ele já havia fugido de casa na adolescência para tentar morar com o pai biológico, mas voltou imediatamente quando viu a realidade de como ele vivia. Ele também já havia fugido para dormir em um colchão de um amigo quando era mais jovem, então não era como se apenas fugir fosse totalmente fora de caráter para ele. O problema veio quando sua mãe tentou ligar para ele para conversar. No início, ela disse que entendia que ele não queria falar porque disse que o som da voz dela o deixaria muito emocionado. Mas, à medida que o tempo passava, sua recusa em falar ao telefone ficava muito suspeita. Ela já tinha entrado em contato com a polícia naquela época, e seu filho estava oficialmente desaparecido. Quando ele voltou a entrar em contato, no momento em que ela informa a polícia que havia estado em contato com seu filho, ele é removido do registro de pessoas desaparecidas. Mas a mãe agiu precipitadamente, ela estava tão ansiosa para compartilhar as boas notícias que não pensou em confirmar se realmente era seu filho. Quando ela percebeu que algo estava errado, teve que entrar em contato com a polícia novamente, que parecia estar convencida de que era apenas um drama familiar. Ela teve que ligar para eles meia dúzia de vezes apenas para conseguir que reabrissem o registro de pessoas desaparecidas, e mesmo assim, claramente não estavam levando-a muito a sério. Levou meses para a polícia voltar a entrar em contato com ela e, quando o fizeram, disseram que o telefone do filho havia sido rastreado em algumas torres móveis da área e que havia começado a fazer isso algumas noites por semana cerca de 4 meses após seu desaparecimento. Sua mãe foi mostrada no mapa onde essa área era, e lhe perguntaram qual motivo ela achava que ele tinha para estar naquela área, e ela não tinha ideia. A polícia então foi olhar ao redor dessa área e descobriu que era um pequeno cruzamento com algumas lojas e um pub. Os policiais perguntaram aos clientes de cada estabelecimento se tinham visto o rapaz, e embora as pessoas nas lojas de kebab e roupas de cama não tivessem ideia de quem ou onde ele estava, alguns dos frequentadores do pub disseram que o tinham visto por ali algumas vezes no passado. Eles não tinham ideia de quando, apenas disseram que ele parecia familiar e que definitivamente o tinham visto sentado no bar bebendo uma cerveja de vez em quando. Isso parecia ser uma boa notícia à primeira vista, mas como a polícia disse com razão, o desaparecimento da mulher não seria removido até que alguém tivesse contato físico face a face com ele. Entrar em contato por telefone seria ideal, mas mesmo assim não excluía a possibilidade de ele estar em perigo de alguma forma. A escravidão moderna ainda é uma realidade em muitas cidades do Reino Unido, e pode não ser tão óbvia quanto se poderia pensar. Mesmo que seu filho assegurasse de que estava bem, a polícia disse à mãe para continuar mandando mensagens de texto e tentando ligar para ele até que ele revelasse sua localização. Enquanto isso, os policiais da equipe de pessoas desaparecidas continuariam procurando por ele. Mas, à medida que o tempo passava, eles não pareciam ter resultados. No final, foi dito à mulher que, embora o caso de seu filho permanecesse aberto, com sua foto e perfil no site da polícia, os recursos seriam desviados da busca por ele. Eles não estavam abandonando o caso, de forma alguma, mas a realidade era que havia casos mais urgentes que necessitavam de atenção imediata. Um membro da equipe de pessoas desaparecidas revisaria o caso de tempos em tempos, mas além disso, havia apenas tanto que eles poderiam fazer. Foi aí que entrei na situação, quando meu chefe me designou para rastrear o filho dessa mulher. Como o último lugar onde ele parecia ter sido visto era o pub mencionado pela polícia, pensei que seria melhor começar por lá,
para poder conversar com alguns dos frequentadores. Não tinha certeza do que esperar, para ser honesto. Tudo que eu sabia era que era um pub, mas deixe-me dizer, há pubs de família, de velhos e depois há pubs como o que eu tive que visitar enquanto estava trabalhando nesse caso, e eles não são o tipo de lugar onde você levaria seus filhos para o almoço de domingo. Já estive em muitos pubs duvidosos ao longo dos anos, mas este levou a palma. A polícia aparentemente havia dito à mãe do rapaz que as pessoas bebendo no pub eram muito cooperativas, mas quando visitei, percebi que eles devem ter se comportado muito bem. Primeiro de tudo, no momento em que entrei no pequeno pátio, um grupo de 4 rapazes que estavam do lado de fora fumando parou de falar, virou-se para me olhar e me estudou silenciosa e cuidadosamente enquanto eu passava por eles. Dei a eles um rápido oi, rapazes, mas eles não devolveram a saudação, apenas continuaram me olhando intimidadoramente enquanto eu abria a porta do pub e entrava. Houve quase uma repetição do desempenho quando me aproximei do balcão, não exatamente um momento em que todos viraram para me olhar, mas senti olhares suficientes para sentir um pouco de frio na barriga enquanto me aproximava do balcão e pedia um refrigerante. A primeira coisa que a atendente me perguntou foi se eu era um policial, e sendo justo, não só parecia um, mas também estava vestido com meu terno de trabalho. Eu disse a ela que não era policial, mas que estava ali para fazer algumas perguntas se ela tivesse tempo para conversar. Ela não pareceu muito contente com essa resposta, mas disse que ajudaria da melhor forma possível, se pudesse. Mostrei a ela a foto do rapaz que estava procurando e, depois de olhar para ela por um segundo ou dois, ela me disse que sim, reconhecia-o, mas que não o havia visto há alguns meses. No entanto, acrescentou que não era a única garçonete que trabalhava lá e que as outras poderiam tê-lo visto mais recentemente do que ela. Depois disso, comecei a circular pelo pub, conversando com indivíduos ou grupos, e não tive muito sucesso. A maioria disse que não tinha ideia de quem era o rapaz, outros disseram que ele parecia familiar, mas não se lembravam quando ele esteve lá ou qual era o nome dele. Agradeci a todos pelo tempo deles, mesmo aqueles que me mandaram catar coquinhos ou decidiram me zoar, e eventualmente cheguei a uma grande mesa com 5 caras, e felizmente, eles pareciam dispostos a ajudar. Todos eles pareciam estar na faixa dos 40 e 50 anos, o tipo de caras trabalhadores que se espera ver em qualquer tipo de pub, mas havia algo de diferente nesse grupo. Era por volta das 6 da manhã quando entrei, e quase todo mundo no pub estava ou usando uniformes sujos de trabalho, como de construtores ou pintores, ou roupas esportivas ou de treino muito casuais, que costumam ser o uniforme da classe trabalhadora do norte. Mas então esses caras sentados ao redor da mesa maior estavam quase todos usando roupas de grife de luxo, Stone Island, Barbour, Monet e Saint Laurent. Todos estavam vestidos assim, e como posso dizer, de uma forma suspeitamente cara para onde estavam bebendo. Não era exatamente ostensivo, e um olho não treinado ou desinteressado pode não ter percebido, mas eu percebi e imediatamente despertou meu interesse. Não disse nada sobre suas roupas, apenas mostrei a eles a foto do jovem que estava desaparecido e perguntei se o tinham visto ou conhecido, e eles o conheciam, claro, mas apenas por reputação. Um dos caras disse algo como, olha, cara, não quero entregar esse moleque, mas ele estava cheio de drogas e sempre se metendo em encrenca. Se ele sumiu, provavelmente está devendo dinheiro a alguém, e essa pessoa provavelmente é um traficante. Você encontra o traficante, você encontra o moleque, é assim que eu vejo as coisas de qualquer jeito. E o restante dos caras parecia concordar com isso, embora não falassem tanto quanto o cara mais baixo e de jaqueta Stone Island e cabelos grisalhos, cujos amigos pareciam satisfeitos em deixá-lo falar por eles. Em seguida, perguntei se o jovem desaparecido tinha frequentado o pub nas últimas semanas, e eles disseram que não. Mas insisti perguntando se alguém o tinha visto no pub na data exata em que sua operadora de celular havia confirmado que ele estava na área, e eles disseram não novamente, que não o tinham visto nessa data, e se lembrariam porque era um sábado e eles tinham estado no pub o dia todo. Depois de responderem as minhas perguntas, agradeci e então me sentei em uma mesa vaga para terminar minha bebida enquanto continuava discretamente observando as pessoas. Uma das outras coisas que notei sobre o pub era que as visitas ao banheiro eram muito frequentes, e embora isso possa não ser incomum em um lugar que vende álcool, ver os caras indo para o banheiro em paz era uma indicação clara de que estava ocorrendo o uso de drogas.
Mas, em contraste com todas as pessoas entrando e saindo dos banheiros e saindo com cara de quem acabou de chupar o suco de uma bateria de carro, o grupo de 5 BLS mais velhos e bem vestidos não se mexia. A única vez que interagiram com alguém foi quando um cara mal encarado se aproximou deles, perguntou algo baixinho, e então recebeu uma série de olhares intensos do grupo antes de parecer pedir desculpas e sair. Depois de falar com todos que pude, fiquei lá no bar observando discretamente até terminar meu refrigerante, e então saí do pub depois de agradecer à atendente, mas no caminho para fora, assim que cheguei à pequena área para fumantes na frente, uma mulher perguntou se eu tinha um cigarro sobrando. Disse a ela que não fumava e então ela perguntou se eu tinha trocado sobrando, mas em vez de recusar, pedi a ela que desse uma volta comigo para eu poder sacar dinheiro em um caixa eletrônico para dar a ela. Enquanto estávamos andando, ela perguntou se eu estava interessado em negócios, e para quem não sabe, essa é uma frase que as mulheres da noite usam para perguntar aos clientes em potencial se eles gostariam de comprar seus serviços. Isso pode parecer um pouco insensível da minha parte, mas no momento em que eu vi isso, soube que conseguiria algumas informações dela. Ela definitivamente era usuária de drogas pesadas também, como heroína e crack, não um pouco de fumo como o interior daquele pub cheirava, e isso significava que ela me contaria qualquer coisa que eu pedisse, desde que conseguisse dinheiro suficiente para uma dose. Levando em consideração que você precisa deixar claro que se eles fornecerem informações precisas, haverá mais dinheiro para eles no futuro e que você verificará tudo o que eles disserem para garantir que seja uma fonte confiável, um viciado diria qualquer coisa para conseguir dinheiro para drogas, mas a perspectiva de conseguir mais e mais dinheiro de você no futuro coloca uma língua muito mais honesta em suas bocas, deixe-me dizer. De qualquer forma, contei a ela tudo isso e disse que daria a ela 20 libras naquele momento e mais 20 se descobrisse que as informações eram confiáveis. Se ela ficasse naquele pub observando e ouvindo discretamente então me contasse tudo significativo que ela tinha visto e ouvido, então eu daria ainda mais dinheiro se essas informações provassem ser confiáveis, e assim por diante. Obviamente, ela ficou encantada com a perspectiva e respondeu a todas as minhas perguntas iniciais. Isso foi o que ela me disse. Minhas suspeitas iniciais de que os 5 BLS bem vestidos eram jogadores significativos no cenário de drogas local estavam corretas, embora eles nunca fizessem qualquer negociação real, deixavam isso para alguns subordinados que rondavam o pub também. O jovem desaparecido costumava entrar e comprar drogas, e da última vez que a garota viciado tinha visto, algum tipo de confusão ou discussão tinha acontecido entre ele e um dos traficantes de médio escalão. Perguntei se ela já havia mencionado isso a mais alguém, e ela disse que não. A única outra pessoa que havia perguntado a ela tinha sido um policial e ela estava no público na época, então ela ficou calada e afirmou que não tinha visto o jovem desaparecido. E, como você pode imaginar, isso foi uma grande descoberta. Ninguém nunca tinha mencionado o jovem desaparecido tendo algum tipo de desacordo com alguém antes, e como qualquer detetive que se presidirá, pessoas como aquelas com quem tiveram discussões são exatamente o tipo de pessoas com quem você quer conversar depois que uma pessoa desaparece. O único problema era que eu já tinha investigado por ali uma vez e podia perceber que as pessoas não estavam agindo tão naturalmente quanto agiriam se eu não estivesse por perto para vê-las. Eu tinha comprometido minha cobertura, basicamente, o que em qualquer outra situação poderia ter sido um grande erro, mas eu tinha minha informante por dentro, meus olhos ouvidos, e só precisava esperar que as informações que ela me fornecesse fossem tão precisas quanto eu esperava. Passei a ela o número do meu telefone, disse a ela o que fazer e mantive contato com ela por mensagem de texto nos dias seguintes. Ela sabia qual era o meu trabalho e passei uma instrução crucial: não perguntar sobre o rapaz desaparecido, não perguntar nada, na verdade. Tudo o que ela precisava fazer era manter os ouvidos abertos e ficar de olho em qualquer comportamento incomum ou suspeito. Quando nos separamos, não planejei entrar em contato com ela por alguns dias, sabe, para esperar que algumas informações se acumulassem, mas apenas algumas horas depois ela me ligou. Ela disse que os BLS bem vestidos estavam falando sobre mim. Não disseram muito, mas estavam falando sobre mim. Perguntei o que tinham dito, e ela me contou exatamente o que aconteceu nos últimos 30 minutos antes de o pub fechar para a noite. Uma pessoa bem vestida tinha entrado e se juntado aos outros para uma cerveja rápida. Minha informante estava no bar, sentada de lado para não chamar atenção, mas estava ouvindo tudo o que eles diziam.
Quando o recém-chegado se sentou, houve uma breve troca de cumprimentos, e então um deles disse em voz baixa: "Tem alguém perguntando sobre você sabe quem?" E o recém-chegado perguntou para manter a história. Então um dos outros apenas assentiu, e acabou. Eles mudaram de assunto depois. Depois, perguntei se eles disseram mais alguma coisa pelo resto da noite, e minha informante disse que não. Então, por mais que eu estivesse grato pelas informações, não era de muita utilidade para mim, exceto por confirmar minhas suspeitas de que eles estavam de alguma forma envolvidos no desaparecimento do rapaz. A garota pediu mais dinheiro, e eu disse que daria a ela, mas apenas em alguns dias para que ela tivesse a chance de ouvir mais algumas coisas, e ela concordou, mas disse que queria uma compensação adequada pelo tempo dela, para o que concordei relutantemente. Alguns dias depois, liguei para ela esperando que ela tivesse mais algumas informações para me dar, mas para minha profunda decepção, ela não tinha. Basicamente, ela me disse que tinha feito o melhor que podia, tinha seguido minha regra de não fazer perguntas, mas não tinha ouvido uma única coisa relacionada a mim ou ao caso da pessoa desaparecida que eu estava investigando. E, como disse, fiquei decepcionado, mas disse a ela que, se ela conseguisse ouvir alguma coisa, ainda podia me ligar, mas isso não era o que ela queria ouvir. Ela começou a me contar uma história triste sobre como precisava de dinheiro, como poderia estar ganhando em outro lugar, mas em vez disso estava sentada no pub agindo como uma espiã para mim, e ela levantou um ponto: se eu não estivesse lhe dando dinheiro para drogas, ela estaria ganhando dinheiro para elas em outro lugar. Então, por mais que não fosse muito ético da minha parte fazer isso, combinei de encontrá-la para dar a ela algum dinheiro. Algumas horas depois, estou sentado em um estacionamento do Audi esperando essa garota aparecer, e quando ela aparece, está muito feliz em me ver. Eu dei a ela 50 libras, disse a ela para continuar com o bom trabalho e depois disse que ligaria para ela em alguns dias. Na época, apreciei o fato de que ela foi brutalmente honesta comigo. Ela poderia facilmente ter inventado algo só para conseguir mais dinheiro, mas não o fez, e quando ela estava prestes a sair do meu carro, mencionei que haveria um bônus para ela se ela me trouxesse algo particularmente interessante, e então, em vez de empurrar a porta do carro completamente aberta e sair, ela fechou novamente e se virou para mim. Ela começou a dizer como tinha notado algo nos últimos dias, mas que era tão pequeno que não achou que valesse a pena mencionar. Lembrei-a de não inventar nada e ela jurou que não estava, então pedi para ela continuar. Ela disse que o cara de jaqueta Stone Island, que tinha falado muito, era mais baixo que o resto, com cabelos grisalhos cortados rente, sempre tinha 2 ou 3 celulares com ele, como os traficantes costumam ter, mas, independentemente do celular que ele usasse, sempre era um iPhone de última geração ou algo do tipo, e ele nunca tinha vergonha de usá-los em público. Ela disse que às vezes ele estaria falando em um e digitando mensagens no outro, destemido como latão, mas no dia anterior ela o tinha visto usando um velho celular flip e ele tinha sido especialmente tímido ao fazer isso. Agora, obviamente, essa era uma informação crucial. Alguém estava agindo fora do comum e estava tentando ser sutil sobre isso também. A garota disse que não teria percebido se eu não estivesse literalmente pagando-a para observar as pessoas. A astúcia e ela não achou que um novo telefone valia a pena mencionar até ver como o cara agia enquanto usava. Lembrei-a de que esse era exatamente o tipo de informação que eu queria saber e então dei a ela algumas libras extras além disso depois que ela me assegurou que o que estava dizendo era verdade. Na volta para casa comecei lentamente a juntar as peças. Percebi que havia uma grande chance de que o antigo celular pertencesse à minha pessoa desaparecida e o traficante estava tentando usá-lo para enganar a mãe, fazendo-a pensar que seu filho estava vivo e bem. Se eu fosse policial, poderia obter um mandado, entrar no pub e investigá-lo no local, mas não havia absolutamente nenhuma maneira de eu poder fazer isso como investigador particular, então tive que pensar fora da caixa. A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com a mãe do rapaz desaparecido e perguntar se seu filho havia entrado em contato com ela nos últimos dias. Ela disse que não tinha ouvido falar dele há semanas e ele ainda se recusava a atender ligações, mas de onde eu estava, o traficante poderia estar usando o celular low-tech do rapaz desaparecido para garantir a outras pessoas, por exemplo, amigos e outros familiares, que ele não precisava ser procurado. Basicamente, ainda achei que estava em algo, então parei de me barbear por uma semana, desenterrei algumas roupas muito mais casuais e decidi começar a visitar o pub de vez em quando para observar os suspeitos traficantes bem vestidos em sua mesa de 5.
Eu tinha os números do rapaz desaparecido desde o início do caso e tentei ligar algumas vezes, mas uma das três coisas costumava acontecer: ou o telefone não tocava, tocava até a secretária eletrônica ou alguém recusava ativamente, mas isso me deu uma ideia. De vez em quando, eu passava pelo pub vestindo minhas roupas civis, boné de beisebol e minha barba por fazer, sentava-me discretamente em um canto e ficava de olho na mesa de 5. Eu só fazia isso durante as horas de pico para não chamar muita atenção para mim, mas toda vez que fazia isso, tirava meu celular, discava o número do rapaz desaparecido e ligava, enquanto observava secretamente a mesa dos traficantes. Devo ter feito isso 5 ou 6 vezes, com cada ligação indo direto para a secretária eletrônica, mas então, uma noite, o telefone realmente começou a tocar. Eu não tinha meu telefone colado na orelha, eu o mantinha fora de vista, mas conseguia ver que ainda estava marcando ao invés de conectar e ir para a secretária eletrônica. Então olhei para a mesa dos traficantes e eis que o sujeitinho com cabelos grisalhos tira algo do bolso, olha para algo guardado ali fora de vista e quando olhei de volta para meu celular, a ligação havia ido para a secretária eletrônica. A tela mudou de chamando para o pequeno relógio que contava quanto tempo durava uma chamada telefônica. Então desliguei a ligação e tentei novamente mais uma vez. O sujeitinho alcança o bolso, mas dessa vez ele tira algo do bolso em vez de apenas olhar para ele e então, assim como eu, ele segura o telefone logo abaixo da mesa, fora de vista, e depois o coloca de volta no bolso novamente. Não apenas minha segunda ligação foi recusada, mas a terceira não conectou de forma alguma. Ele desligou o telefone do rapaz desaparecido ali na minha frente. 1 minuto depois, eu estava sentado no meu carro tentando desesperadamente entrar em contato com a detetive encarregada da investigação policial. Eu tinha o celular do trabalho dela e sabia que ela trabalhava nos fins de semana, mas eram 8:30 da noite de um sábado, então só consegui sua secretária eletrônica também. Deixei uma mensagem dizendo que tinha algo muito importante para conversar com ela e que entraria em contato com ela novamente na segunda-feira de manhã, só para ter certeza de alcançá-la. Ela me ligou de volta na tarde seguinte quando fez, contei-lhe tudo o que vi no pub. Então deixei minha teoria abundante e clara para ela de que algo terrível havia acontecido com o rapaz desaparecido e que este traficante em particular estava usando seu telefone para convencer as pessoas de que ele estava vivo. Os relatos de tê-lo visto no pub após seu desaparecimento eram falsos e tinham sido emitidos por aqueles responsáveis por seu desaparecimento e, com toda probabilidade, este pobre rapaz estava morto. A detetive sabia sobre o uso de drogas do rapaz desaparecido, mas de alguma forma, os primeiros a investigar não haviam juntado as peças quanto ao seu desaparecimento e aqueles que essencialmente usavam o pub como base de operação. O pub havia sido tratado como um lugar onde a polícia poderia encontrar o rapaz desaparecido quando, na realidade, era o lugar exato onde ele desapareceu. Senti sinceramente que tinha desvendado o caso e a princípio, a detetive pareceu achar o que eu descobri muito convincente, mas então, cortando para cerca de 3 semanas depois, liguei para ela para ver como as coisas estavam progredindo e elas não haviam se movido nem 1 centímetro. A polícia não estava preparada para agir contra um cara apenas porque ele tinha um velho celular flip, especialmente quando o rapaz desaparecido poderia tê-lo trocado por drogas antes de seu desaparecimento. Ela também me disse que se o cara estivesse fingindo ser o filho desaparecido ou morto dessa mulher, isso era extremamente cruel, mas não havia lei na terra contra isso. Nem sequer constituía assédio, já que o cara obviamente não estava fazendo tentativas sustentadas de entrar em contato com a mãe do rapaz desaparecido e a menos que tentasse enganá-la por dinheiro ou algo assim, não havia chance de processá-lo por fraude também. O cara era um canalha, não havia dúvida sobre isso, ele estava lucrando com a miséria dos outros, mas isso não o colocava no radar de pessoas desaparecidas ou da polícia, pelo menos por enquanto. Parecia um soco no estômago, todo aquele trabalho descartado como se fosse uma teoria absurda que eu simplesmente inventei. As pessoas envolvidas no desaparecimento desse rapaz, seja assassinato, prisão falsa ou apenas ameaças para fazê-lo desaparecer, estavam sentadas ali naquele pequeno pub miserável dia após dia e era uma completa injustiça. Em um mundo ideal, a polícia poderia revirar suas casas, encontrar o telefone e qualquer outra evidência que os ligasse ao desaparecimento do rapaz e então jogar o livro neles, mas infelizmente não é o mundo em que vivemos. Em vez disso, vivemos no mundo em que tive que dar uma avaliação honesta a uma mãe aterrorizada, e foi uma que a deixou completamente desamparada.
Não disse a ela que achava que seu filho estava morto, apenas que estava confiante de que algo ruim havia acontecido com ele e que os homens bem vestidos no pub eram de alguma forma responsáveis. Ela me agradeceu entre lágrimas, então nosso tempo trabalhando a seu pedido chegou ao fim. De todos os casos em que trabalhei, esse foi o que mais me marcou e acho que é óbvio o porquê. Eu estava tão perto, tão malditamente perto de descobrir o que aconteceu com aquele cara, e o fato de termos que paramos e esperar que a polícia fizesse algo me deixou tão frustrado que na época eu queria arrancar meus cabelos. Ainda me deixa irritado pensar nisso, mesmo todos esses anos depois, e espero que talvez, apenas talvez, eu leia sobre isso no jornal ou ouça sobre isso nas notícias. Sei que não receberei nenhum crédito se a polícia finalmente resolver esse caso, mas não estou pedindo por isso. Só espero que um dia a mãe do rapaz desaparecido obtenha as respostas que ela merece tão profundamente. História 3. Primeiramente, sou o Terry e sou de um lugar chamado Pleasant Prairie, em Wisconsin, e sou assinante desde os tempos em que você fazia histórias do turno da noite. Adoro seus vídeos e sempre quis contribuir de alguma forma. Nunca tive nada assustador o suficiente acontecendo comigo que justificasse escrever sobre isso. Não me entenda mal, sou muito grato por isso, mas sempre me senti meio culpado por ouvir tantas histórias de outras pessoas sem realmente oferecer o meu mesmo. Mas foi aí que tive uma ideia: se não tivesse minhas próprias experiências para escrever, escreveria sobre as de outra pessoa. Não fui bater em portas e implorar para as pessoas me contarem suas experiências mais traumáticas e aterrorizantes. Apenas me disse que esperaria pela oportunidade certa. Se ouvisse uma história, um relato ou uma pequena anedota que fosse digna de submissão, pediria permissão à pessoa, anotaria o máximo possível e então enviaria para você na esperança de que a história fosse incluída em um vídeo algum dia. Bem, meu plano finalmente se concretizou no último Natal, quando uma viagem para visitar alguns parentes distantes resultou em um encontro com um primo mais velho, não tão próximo de mim por parentesco. Então tenho uma família estendida muito grande e não vou ser tão prolixo a ponto de te dar uma árvore genealógica completa, mas ainda encontro ocasionalmente parentes pela primeira vez. Eu estava conversando com uma tia distante quando ela me apresentou a um primo de segundo grau, 2 vezes removido, muito mais velho. Digo primo, o cara era velho o suficiente para ser meu avô, mas acho que pelas leis das árvores genealógicas ele era tecnicamente meu primo. Mas, para simplificar e manter minha sanidade pessoal, vou chamá-lo apenas de tio. Eu disse oi, enquanto me apresentava, minha tia teve um insight e disse ao meu tio que eu estava interessado em serial killers e coisas do tipo. Achei meio estranho ela se apresentar assim, então dei uma olhada para ela como se perguntasse por que diabos ela mencionou isso. É verdade que tenho interesse em crimes reais, mas meu tio também tinha, pois por 50 anos ele trabalhou como patrulheiro do estado de Wisconsin e depois como detetive particular pouco antes de se aposentar. Acho que poderia ter explodido de felicidade ali mesmo. Não tinha ideia de que tinha algum parente que fosse ex-policial, então estava muito animado para conversar com ele sobre o tempo em que foi patrulheiro. Não me ocorreu imediatamente que talvez pudesse arrancar dele uma ou duas histórias, mas quando começamos a falar sobre algumas das experiências mais memoráveis, sabia que era apenas uma questão de tempo antes de tomar coragem e perguntar: qual foi a coisa mais assustadora ou sinistra que você encontrou durante seu tempo na polícia? Tinha uma ideia muito boa de que o que quer que ele fosse me contar seria suficientemente intenso para escrever uma história. Quero dizer, você não passa meio século em algo como aplicação da lei e não se depara com algumas coisas muito bagunçadas nesse tempo, mas o que ele me contou a seguir me assustou mais do que jamais poderia ter imaginado e veio de quase tão inesperado quanto possível. Então, quando perguntei pela primeira vez, ele suspirou antes que uma expressão muito pensativa tomasse conta de seu rosto, como se houvesse tantos incidentes que ele não pudesse escolher apenas um. Ele começou contando sobre alguns acidentes de carro graves que havia testemunhado, daqueles em que a família feliz de 4 pessoas é aniquilada enquanto o bêbado que os fez capotar em um barranco em chamas sai apenas com alguns arranhões e hematomas. Depois, ele me contou sobre algumas cenas de assassinato que teve a infelicidade de se deparar, como o cara que teve os braços pregados na parede para que as pessoas de quem ele havia roubado pudessem torturá-lo até a morte. Ele disse que foi a pior coisa que já viu, que revirou seu estômago, mas nojo e, por extensão, horror são emoções muito diferentes do medo, explicou ele.
Meu tio disse que quando era patrulheiro do estado, não havia muito que o assustasse. Onde quer que fosse, estava armado e, se entrasse em apuros, algumas palavras em seu rádio fariam com que um pequeno exército aparecesse com algumas espingardas e rifles. Ele disse que estava apreensivo em relação a criminosos violentos, mas conseguia se defender e, o mais importante, tinha um distintivo e todo aquele apoio para dissuadir qualquer um de mexer com ele. E tudo isso foi embora quando ele se tornou detetive particular. Ele conseguia ficar armado, mas isso era tudo que tinha e, se entrasse em algum problema, sua única opção era ligar para o 911 como qualquer cidadão comum e esperar que alguns de seus ex-colegas chegassem a tempo. Ele disse que o mais próximo que provavelmente esteve de perder a vida foi quando algum marido infiel percebeu que estava sendo observado depois que acidentalmente buzinei uma noite enquanto estava em vigilância. Seu alvo, que parecia ser uma pessoa naturalmente paranoica, ficou extremamente agitado ao ouvir aquela buzina. Ele desceu com sua pistola e a apontou diretamente para o rosto do meu tio. Ele teve que jurar pela vida que estava esperando por um amigo, tinha adormecido em seu carro e, ao acordar novamente, havia encostado acidentalmente na buzina. Coincidentemente, foi mais ou menos o que realmente aconteceu. A verdade disso mostrou em seu rosto porque, após um momento de lucidez, o homem abaixou a arma e disse ao meu tio para sumir antes que acordasse todo o bairro. Ele tinha certeza de que, se o marido infiel tivesse suspeitado que ele era algum tipo de detetive particular, teria sido baleado ali mesmo. Pessoas que acreditam estar sendo observadas podem se tornar muito voláteis e acredito que tenham estado cutucando esse urso específico por semanas antes do incidente da pistola apontada. Mas ainda assim, não foi esse incidente que mais assustou meu tio. O que o assustou mais do que tudo foi algo que aconteceu quando ele trabalhava como investigador particular. Ele disse que logo após sua aposentadoria, estava tão entediado que achou que tinha mais alguns anos de trabalho nele, e como as empresas de investigação particular tendem a oferecer salários competitivos com base na experiência anterior, ele pensou que poderia encher um pouco sua conta bancária antes de passar seus anos crepusculares pescando na costa ou seja lá o que ele quisesse fazer. Mas então, como já mencionei, certos momentos em sua breve carreira como detetive particular foram muito mais assustadores do que qualquer coisa que ele encontrou na patrulha estadual. Em determinado momento, a família de uma vítima de assassinato não resolvido se aproximou da empresa para a qual ele estava trabalhando. A vítima foi assassinada no centro de Milwaukee, em 1983, e seu corpo foi jogado de uma ponte. Meu tio pegou o trabalho de reinvestigar o assassinato por volta de 2013, então já era um caso antigo há quase 30 anos naquela época. O dono da empresa de investigação particular era um ex-policial de Milwaukee, então ele disse ao meu tio para usar seu nome ao pedir para ver os arquivos do caso e isso garantiria que eles não apenas o mandassem embora. Então ele ligou para a polícia de Milwaukee, pediu os arquivos, e depois de garantir que não era apenas algum louco, o departamento de polícia os enviou. Ele passou semanas revisando os arquivos, conversando com testemunhas antigas e tentando juntar as peças que faltavam. Havia algo sobre esse caso que o intrigava, algo que parecia não se encaixar completamente. E então, uma noite, enquanto estava em seu escritório, ele recebeu uma ligação. Era uma voz distorcida, mal conseguia entender o que a pessoa estava dizendo, mas algo sobre aquela ligação o arrepiou até os ossos. A pessoa estava falando sobre o caso, sobre coisas que não estavam nos arquivos, detalhes que só alguém diretamente envolvido saberia. Meu tio tentou manter a pessoa na linha, fazer perguntas, mas a ligação foi cortada abruptamente. Ele tentou rastrear a ligação, mas não teve sucesso. Aquela noite, ele mal conseguiu dormir. No dia seguinte, ele estava decidido a descobrir quem estava do outro lado daquela ligação. Mas então, outra ligação veio. E outra. Sempre com mais detalhes, sempre deixando-o mais desconfortável. E então, um dia, ele recebeu uma última ligação. Desta vez, a pessoa disse algo que o fez gelar até o âmago. Eu sei quem você é, Terry. Eu sei onde você mora. E então a ligação acabou. Ele imediatamente ligou para a polícia, relatou o incidente, mas sem provas concretas ou rastros tangíveis, não havia muito que pudessem fazer. Ele decidiu encerrar sua investigação naquele momento, devolver o caso à polícia e se afastar.
Desde então, ele vive com o medo de que alguém lá fora saiba mais do que deveria sobre ele, e o que mais o assusta é que nunca descobriu quem estava do outro lado daquela ligação. Ele parou de investigar casos desde então, e agora vive em constante paranoia, sempre olhando por cima do ombro, sempre se perguntando se aquele telefone tocará novamente. E essa, meu amigo, é a história mais assustadora que já ouvi de ombros, como se fosse um erro honesto. E, para ser completamente franco, muitas pessoas, eu incluído, pensam que não havia nada de honesto nisso. Eles tiveram que selecionar individualmente esses arquivos de caso e tiveram que fazer isso manualmente. Não foi como se eles acidentalmente selecionassem apagar tudo ou algo assim, como há o risco de fazer ao lidar com caixas de entrada de e-mail e coisas do tipo. Eles tiveram que selecionar cada um, dar uma olhada e depois jogá-lo na pilha marcada para ser destruída. Como meu tio colocou, ou eles tinham caras trabalhando para eles que eram tão burros que não podiam ser permitidos lá fora, ou um bando de policiais corruptos deliberadamente marcando casos não resolvidos para destruição. Não sei se me torno um otimista eterno ou um cínico podre, mas simplesmente não acredito que existam pessoas assistindo por aí que sejam realmente tão burras. E realmente odeio parecer algum tipo de teórico da conspiração, mas não consigo deixar de pensar que os arquivos de caso não resolvidos selecionados para destruição tinham algo em comum, ou pelo menos algo sobre eles que alguém não queria que as pessoas soubessem. Pense nisso. Quando a evidência de DNA se torna uma coisa, então, o que você sabe, um monte de arquivos de caso desaparece, quase como se alguém não quisesse que sua evidência fosse examinada por uma técnica nova, mais confiável. Achei que era uma resposta estranha no começo, afinal, meu tio tinha visto todo tipo de tragédia violenta e horrível, mas depois de ter algum tempo para realmente ponderar sobre isso, acho que concordo com ele. Os policiais deveriam nos proteger, e acho que, para a grande maioria deles, é exatamente isso que eles querem fazer quando acordam de manhã. Mas a ideia de que existem policiais por aí que não são apenas ineficazes ou incompetentes, mas estão ativamente encobrindo criminosos perigosos e violentos, é apenas sobre a coisa mais aterrorizante que consigo imaginar. Ei, amigos, obrigado por ouvir. Clique no sino de notificação para ser alertado de todas as próximas narrações. Lanço novos vídeos todas as segundas e quintas-feiras às 19 horas, horário de Brasília, e há transmissões ao vivo super divertidas todas as noites de domingo e quarta-feira. Se você tiver uma história, certifique-se de enviá-la para o meu subreddit Eletrooficial e você pode até ouvir sua história no próximo vídeo. E se você quiser me apoiar ainda mais, pegue acesso antecipado a todas as futuras narrações e conteúdo bônus no Patreon ou clique no grande botão participar para ouvir sobre os benefícios extras oferecidos para o canal. E confira o podcast LRY, onde você pode ouvir todas essas histórias e grandes compilações em qualquer lugar que você ouça podcasts. Todos os links estão na descrição abaixo. Muito obrigado, amigos, e lembre-se, alguém precisa fazer alguma coisa. História 4. Island State Trooper há 6 anos, e acho que uma das piores investigações das quais já participei foi, na verdade, uma das minhas primeiras. Acho que isso me atingiu com mais força porque eu era um novato. Muitos caras dizem que seus primeiros maus momentos são assim, mas a maioria deles conseguiu um encerramento. Eu não. Tudo começou com um acidente de trânsito fatal na rodovia 1, perto de Narragansett. Um idiota em uma motocicleta estava dirigindo na direção errada em uma rodovia e bateu direto em uma mãe de 3 filhos que vinha na direção oposta. Espalhei os dois como o Jimmy por toda a estrada. Como o policial investigador estava ocupado com uma tonelada de papelada, eu e meu superior tivemos que entregar a notícia da morte do motociclista aos parentes mais próximos. Pelo que ouvi, não foi um caso comum de morte por condução perigosa. Em algum momento, o motociclista fez meia volta e começou a dirigir no sentido oposto. Ele poderia estar bêbado ou drogado, não saberíamos até que a toxicologia voltasse. Mas o investigador da cena do acidente notou algo muito estranho. Embora o cara tenha sido pego alguns quilômetros atrás fazendo cerca de 70, o CSI disse que não havia nenhuma maneira de ele ter batido no carro da mulher fazendo algo menos que $1,90. Ele tinha visto muitas colisões frontais nos anos 70 alcance, e este não era um deles.
Os danos tanto na frente do sedã quanto na própria motocicleta foram completamente catastróficos, e nosso investigador percebeu que era algum tipo de maneira maluca de tirar a própria vida, levar alguém comigo enquanto eu vou, tipo de acordo. De qualquer forma, ainda tínhamos que dar a notícia, e tínhamos que fazer isso de uma forma condizente com a ocasião, sabe? Nenhuma menção sobre ele tirar a própria vida, atropelar a mãe, nada disso. O legista demorou um pouco para conseguir a identificação do motociclista, mas no final conseguimos uma e, por sua vez, conseguimos o endereço da casa que ele dividia com a esposa e o filho. O endereço correspondia a uma casa grande e antiga em um bairro nobre, então fomos até lá no início da noite para tentar ter certeza de que alguém estaria em casa no horário de nossa ligação. Agora, olhando para trás, está aí a primeira parte que realmente começou a soar alguns alarmes. Normalmente falando, se uma pessoa morre em um acidente de carro nas primeiras horas da manhã, alguém denuncia seu desaparecimento algumas horas depois. Geralmente é um membro da família, namorada ou namorado que se preocupa com o atraso incomum do trabalhador, mas às vezes é o empregador da pessoa. Podemos não encontrar um corpo até que este relatório tenha sido feito, mas isso torna a identificação de um corpo muito mais fácil, porque então podemos simplesmente recorrer à lista de pessoas desaparecidas recentemente relatadas. Não estou dizendo que nunca teremos casos em que uma pessoa não tenha ninguém para denunciar seu desaparecimento. Isso também acontece, e é muito triste, mas eles tendem a ser moradores de rua, viciados em drogas, e às vezes, idosos, pessoas infelizes o suficiente para estarem nos escalões mais baixos da sociedade por pura má sorte ou por suas próprias decisões estúpidas. Mas então, quando um pai suburbano rico morre em um acidente e nenhuma pessoa relata seu desaparecimento, algo está acontecendo. Vemos 2 carros estacionados na garagem, então temos 99% de certeza de que alguém está em casa, mas quando tocamos a campainha, ninguém atendeu. E isso acontece mais do que você pensa. Uma pessoa pode estar tomando banho, usando fones de ouvido, trabalhando no quintal ou ter algum outro motivo perfeitamente inocente para não atender a porta. Então, como procedimento padrão, andamos pela propriedade em busca de qualquer sinal da esposa ou dos filhos do nosso motociclista. Depois de encontrar um portão lateral destrancado que dava para o quintal, subimos até uma varanda traseira que tinha grandes janelas de vidro que davam para a cozinha da casa. Tudo parecia exatamente como deveria ser, exceto perto da geladeira, onde todos os tipos de alimentos estavam espalhados no chão como pequenos membros da plateia. Apontei isso para meu sargento, que estava ocupado verificando uma das janelas laterais da casa, e ele espiou pelo vidro por 1 ou 2 segundos antes de dar um passo para trás, usando um braço esticado para me levar com ele. Ele então me mandou avisar por rádio que tínhamos um motivo provável para forçar a entrada na casa, o que me pegou de surpresa porque eu com certeza não vi o que ele estava vendo para fazê-lo pensar isso. Mesmo assim, fiz o que me foi dito enquanto meu sargento colocava a bota na porta até que ela finalmente se abriu. Estou um pouco envergonhado de admitir, mas demorei tanto tempo para perceber o que ele estava vendo, ou acho que a melhor maneira de colocar isso seria fazer a pergunta que ele havia feito a si mesmo: por que alguém simplesmente esvaziaria a geladeira deles assim? A coisa toda também, até as prateleiras de vidro da gaveta de plástico, porque eles queriam colocar algo grande dentro dela, algo bem grande que precisassem para não apodrecer e deixar o lugar fedendo. Vou lhe dar um bom palpite sobre o que era aquela coisa. Tiramos o corpo de sua esposa da geladeira e sua filha pequena sentou-se no freezer. Ambos foram espancados até virar polpa, estrangulados e depois dobrados como pretzels antes que ele os colocasse ali como se não importassem nada para ele. A essa altura, já tínhamos uma boa ideia do que havia acontecido e coletar evidências parecia apenas uma formalidade inútil. O cara matou a família e depois se matou porque não conseguia conviver com a culpa. Aparentemente, era um caso aberto e fechado, mas 2 coisas não agradaram a nenhum dos policiais investigadores. Primeiro, o cara não tinha antecedentes, nem mesmo uma multa por excesso de velocidade. Ele também não tinha histórico de problemas de saúde mental. Amigos e familiares disseram que o cara não tinha um osso violento em seu corpo, e nada no celular dele ou de sua esposa sugeria que eles estavam discutindo ou mesmo que o relacionamento estava remotamente tenso. Número 2. Quando conversamos com a família e amigos, ficou claro que nenhuma única pessoa na vida do nosso motociclista sabia que ele tinha uma motocicleta, nem mesmo seu banco. Achamos que era uma compra recente,
Mas como diabos você esconde uma motocicleta? Mas quando tivemos acesso aos extratos bancários do cara nos 2 anos anteriores, não houve nada. Verificamos suas contas correntes, sua conta poupança pessoal, até mesmo a conta conjunta que ele compartilhava com sua falecida esposa, mas, novamente, nada. Isso significava que ele provavelmente pagou pela bicicleta em dinheiro ou a recebeu como uma espécie de presente. Mas o mais importante, por que manter isso em segredo? E número 3, o terceiro ponto de discórdia e provavelmente o mais estranho de tudo é que nosso motociclista poderia realmente conhecer a mulher em quem ele bateu. Isso só foi revelado muito depois do encerramento do caso, e tudo se deveu ao trabalho de um investigador particular contratado pelo marido sobrevivente da mulher. Mas, aparentemente, nosso motociclista e a mãe de 3 filhos trabalharam no mesmo prédio comercial em Manhattan no final dos anos 2000. Foi apenas por um breve período de 3 ou 4 meses, e como trabalhavam em andares diferentes para empresas diferentes, não há evidências de que tenham interagido. Mas nosso motociclista bate em uma mulher em um trecho escuro da rodovia, e acontece que é uma pessoa com quem ele poderia ter compartilhado um elevador. Não estou dizendo que haja alguma coisa aí, mas também não descartaria que houvesse algum tipo de conexão, que foi exatamente o que o departamento fez. Mesmo que conseguíssemos respostas para algumas dessas perguntas e houvesse algo mais profundo acontecendo, não poderíamos processar um cara morto, sabe? Então foi aí que ficamos com as coisas, completamente no limbo, sem nenhum encerramento para os envolvidos. Todas essas coisas ainda estão na minha cabeça, e acho que apenas 4 ou 5 anos se passaram, mas tenho a sensação de que essas perguntas vão ficar comigo por muito, muito tempo. Mas assim é a vida, eu acho. O encerramento é uma coisa rara, e o tempo não é o curador que as pessoas fazem parecer.